Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Banlec mais Epix, Assis e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Banlec mais Epix, uma plataforma inteligente de fotos com ferramenta de reconhecimento facial que facilita para você ter mais lucratividade no seu trabalho. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seu cliente até ao pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras, um século de tradição e paixão. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Pessoal, estou aqui muito ansiosa hoje para introduzir uma convidada maravilhosa, que eu admiro muito o trabalho dela. A gente estava muito ansiosa para conseguir falar com ela. Caroline Mosquet. Obrigada. Obrigada por ter vindo. A gente está muito feliz com a sua presença. Obrigada a vocês. E antes de contar um pouquinho sobre a Carol... Posso chamar de Carol? Claro, deve. Antes de contar um pouquinho sobre a Carol, eu queria falar e agradecer os nossos patrocinadores. Alpha Photobook, Assis, Banlec e Epix e Café Ananias. Muito obrigada. É por vocês e com vocês que a gente tem esse podcast aqui, redondinho, bonitinho, entregando qualidade e conteúdo gratuito na internet. Muito obrigada. E agora eu vou contar um pouquinho da Carol. Por favor. Caroline Mosquet, 30 anos, mãe da Naomi. Gente, a Naomi é uma Yorkshire. Ela é muito novinha, apesar que não, ela tem essa carinha, mas ela não é tão novinha. Tá? Pra ter um filho. Ela é formada em publicidade, que foi onde ela descobriu que ela queria trabalhar em fotografia, tá? Ela trabalhou também em marketing digital e abriu o primeiro estúdio numa pequena salinha em Francisco Beltrão, que é uma cidade pequenininha do Paraná. E em 2016, ela abriu um estúdio maior e continuou gerando conteúdo. Ela trabalha bastante mostrando também o lifestyle dela, então acho que isso gera uma conexão muito grande com os clientes dela e também com outros fotógrafos, mostrando quem ela é, as viagens que ela faz. Ela vai contar um pouquinho melhor aqui. E aí, em 2018, ela teve um projeto de viagem com uma amiga influenciadora. Ela viajou por vários países fotografando fashion trips. E depois ela vai explicar o que são essas fashion trips, gente, que eu fiquei super curiosa. E a partir daí começaram as demandas de ensaios e casamentos fora do país. Ela já visitou 10 países fotografando. Carol, conta pra gente, que história é essa? A gente também quer viajar. Todo mundo quer a parte boa de viagem. Então, vamos lá. Eu comecei numa cidade pequena, no interior do Paraná, que se chama Francisco Beltrão, uma cidade de 90 mil habitantes. Só que ela é uma cidade que ela tem muita micro-região em volta, né? Então, acaba movimentando um pouco mais de pessoas ali. Por ser no Paraná, eu sempre me disponibilizei muito, né, a viajar com meus clientes, a ir para outros estados, e com o tempo, né, com o crescimento do meu trabalho, aos poucos, né, foi uma escadinha, um degrauzinho de cada vez. Claro. Eu fui começando a trabalhar em outros estados também. Então, comecei a trabalhar em Santa Catarina, onde eu atendo até hoje. Trabalhei muito no Rio Grande do Sul. E aí, para outras cidades maiores dentro do Paraná também, né? Comecei a me deslocar a Cascavel, Foz, Curitiba. Então, acabou que o meu trabalho, ele sempre foi muito dinâmico, né? Eu consegui sempre levar o que eu faço para outros estados também, outras cidades. E aí, também começou a surgir demandas de clientes que queriam casar em outros lugares, em outros estados. Eu acabei começando a viajar bastante com esses clientes aí através da fotografia. E a história da Fashion Trip foi mais ou menos assim. A partir do momento que eu vi que eu atingi um mercado que eu sempre quis trabalhar, né? Eu entrei numa ideia de querer fazer um projeto diferente, que me levasse mais para algo de gosto pessoal, porque eu sempre gostei muito de moda, sempre fui muito consumidora de conteúdo fashion. E eu tenho muitas amigas influenciadoras, modelos, que já moraram fora, que trabalharam fora e que tem esse know-how e tinham um pouco desse contato também já. Só que eu ouvia muito assim, você vai fazer fashion trip morando numa cidade de 90 mil habitantes? Você não vai ter cliente, você tá maluca? Como que você vai fazer isso? E aí eu sentei com uma amiga minha em 2018 e a gente elaborou um projeto. A gente falou, cara, vamos começar, né? A gente tem que começar de algum lugar. Eu acredito que vai funcionar, eu acredito que vai dar certo, mas a primeira viagem com certeza vai ser um investimento, né? Porque a gente não tem portfólio, a gente não tem clientes, a gente não tem trabalho para apresentar para outras pessoas. Só que eu sempre tive muitos clientes e muitos clientes que confiaram no meu trabalho, assim, desde sempre, para todos os momentos da vida.
Então, clientes que tinham marcas de calçado, clientes que tinham marcas de roupas, clientes que eram do ramo do varejo. Então, eu tinha muitos clientes que tinham esse potencial. E eu via que tinham marcas que se conectavam comigo e com essa minha amiga de alguma forma. E a gente começou no boom, né, das fashion trips, a levar isso também para o interior do Paraná para algumas marcas. A gente acreditava muito que a gente podia fazer isso mesmo em cidades menores. E aí a gente fez a nossa primeira viagem. A gente, como eu sempre gostei muito de viajar, eu uni o útil ao agradável, né? A gente fechou a viagem com algumas marcas, fez um valor mais acessível de começo pra gente poder Já ter portfólio. começou fechando com alguma marca. Já, eu não Que fui legal, sem você fechar não foi marca. de grátis. Não, mas a gente teve um valor investido junto. Sim, lógico. A Até porque primeira- é caro pra viajar, Isso. né? A primeira teve um valor mais em conta, né, que a gente cobrou dos clientes para que a gente pudesse apresentar esse material, esse conteúdo, com a promessa de que, obviamente, nas próximas eles seriam a nossa primeira opção, obviamente a gente entregaria esse conteúdo para eles, e deu super certo. A gente foi para Orlando, Miami e Nova York, a primeira viagem, bem aventureira. Já, bem. bem basiquinhas. Eu sou fã da Disney, né? Então, assim, também. falei pra minha amiga, eu acho que essa marca conversa aqui, eu acho que essa marca de biquíni e conversa com com Miami. E aí, eu acho que Nova York tem super a nossa cara pra trazer um conteúdo um pouquinho diferente, mais lifestyle. E aí, a gente foi na cara e na coragem. Eu montei todo o roteiro. Eu sempre gostei de montar os roteiros, então montei todo o roteiro e a gente fez a primeira viagem. Eu lembro que foram, acho que 7 dias viajando. Foi uma loucura, assim, porque a gente fez Orlando e Miami no mesmo dia de 7 carro, dias? dirigindo. Cê é Sim, doida. a gente era meio doida. Mas em viagem, né, tudo era maravilhoso, feliz. né? Apesar dos perrengues, tudo certo. Mas aí você E a ia gente- só pra eu entender, pra fotografar? Ou Sim, exclusivamente pra pra fotografar. fotografar, ok. Não tinha Pra aproveitar a Sim, viagem. sim. Isso dificilmente aconteceu, porque em todas as nossas viagens a gente sempre tinha muitos looks pra fotografar. Então você levava o dia inteiro, você precisava ir pra ponto turístico, a gente acordava de madrugada pra pegar os pontos turísticos vazios. Até na Disney mesmo, a gente acordou Disney é muito dificílimo. cedo pra ser as primeiras a entrarem na Sim. fila e não ter aquela montoeira de pessoas. Então, na época não tinha inteligência artificial, então a gente conseguia remover todo mundo. Então a gente tinha essa paciência e Você essa... fotografou dentro dos parques? Fotografei dentro Eles do deixavam? Magic Kingdom. Sim, deixa. Porque pensa... não sabia que Deixa. podia. Tipo, porque tem a troca de roupa, né? A gente ia no banheiro discretamente. Sim. Ah, tá. Trocar de... Claro que a gente já ia com o look, levava um outro numa mochilinha, nada de carregar mala, etc. Levar um A gente sempre foi muito discreta nisso. Mas a gente voltou da primeira viagem com mais 2 fechadas com marcas legais, assim. Ai, Até que a gente conseguiu atingir algumas marcas nacionais que precisavam desse conteúdo pro sudoeste do Paraná também. Então, porque a gente tem um polo ali no Paraná. É animal, né? Então, Texto, né? Da parte, do textil, enfim, de varejo, a gente tem muitas indústrias também, né, dessa parte. Então, eles começaram a ver e a pensar em possibilidades, né? E aí a gente conseguiu alcançar um público bem legal. A gente tinha também vestidos, né, de formatura, de noivas que a gente levava, e era sempre um público muito bom. Acho que foram uma marca de calçado e a parte de vestidos foram os nossos melhores clientes em todas as viagens, assim, porque eles tinham muita coisa para fotografar. Então, o nosso trabalho era basicamente muito com eles, assim. E aí, claro, encaixava as outras marcas pequenas. E pagava bem? Eles pagavam bem, pagavam toda a viagem, pagavam todo o custo e sobrava um pouquinho de lucro Ai, ainda que pra todo delícia. mundo. Mas você não se estendeu com o que A gente, ia pra poder... a gente parou de fazer fashion trip quando veio a pandemia. A gente tinha uma viagem fechada, que era pra Califórnia, que a gente ia pro Coachella. E aí veio a pandemia 1 mês antes da viagem. Você ia dentro do festival? Dentro fotografar? do festival. Gente, Sim. você é ousada, né? A gente era corajosa. E aí a gente ia fazer essa viagem, mas aí veio a pandemia, e aí depois com a demanda de muitos eventos e casamentos, a gente acabou deixando o projeto em stand-by. E aí agora tudo retornou de formas diferentes, né? Acho que a gente tem um consumo diferente de conteúdo hoje, pós-pandemia, né? Então as fashion trips, elas acabaram ficando muito mais pessoal e de lifestyle do que um projeto grande, que é como a gente fazia, né? Exclusivamente para gerar esse tipo de conteúdo. Virou uma coisa mais... menor, né? Virou. Até o estilo de casamento, né? A gente pega pra pensar, assim, os clientes de hoje, eles estão optando por casamentos menores, por eventos mais intimistas né? do que antes, por exemplo, né? Eu lembro que eu fazia casamento para 500, 600 pessoas e hoje a gente tem ali um máximo de 120, 130. Então,
pra nós também isso foi muito bom, né? Porque a gente consegue trabalhar de uma forma com uma qualidade melhor, né? Pra atender os clientes. E eu acho que as pessoas também passaram a ver que esse modelo de casamento, ele funciona muito melhor, né? Muito bem. E aí você traz mesmo pessoas que você realmente quer que estejam ali. E aí a gente deu uma pausa, né, nas fashion trips. Mas eu continuei viajando pra fotografar casal, família. Já viajei bastante. E, Carol, só para as pessoas te conhecerem um pouquinho, quem ainda não conhece, né? Você tem 30 anos e você entrou na fotografia como, né? E você tem um segmento específico ou depois você se descobriu? Conta um pouquinho de você. Eu entrei na fotografia, eu falo que desde que eu entrei na faculdade em 2011, então faz bastante tempo. E eu tive aula de fotografia em todos os semestres, porque eu fiz publicidade e propaganda, então eu tinha cinema, fotografia, tinha rádio, na época a gente fazia muito podcast na faculdade, era muito legal. Então a gente tinha toda essa parte dinâmica e prática, e eu me apaixonei por fotografia desde a primeira aula que eu tive. Então eu sempre fui, o nosso trabalho sempre foram muito em grupos, e eu sempre era a pessoa responsável pelo audiovisual. Então, como eu gostava, acabava tendo esse contato sempre. Só que no caminho eu trabalhei um tempo também com marketing digital, até porque a gente sabe que a fotografia não é um caminho muito barato para você começar. Não. E aí para eu ter para juntar dinheiro, para ter grana, para conseguir comprar meu equipamento, comprar uma câmera, comprar um computador, eu trabalhei por 1 ano e meio com marketing digital. Então eu trabalhava com marketing digital, aí eu conseguia ir comprar uma coisinha ali, uma lente, uma câmera, e aí eu comecei nos finais de semana a fazer fotos. Então eu comecei treinando meu olhar, chamando minhas amigas, fazendo foto das amigas. Aí logo depois entrei de paraquedas numa empresa de formaturas, que foi onde eu levei o maior baque, porque eu realmente vi que eu não sabia fotografar, não sabia iluminação, não sabia nada. Então foi uma escola pra mim. Eu nunca tinha usado um flash, né? E aí quando eu fui me disponibilizar a trabalhar, porque eu queria fazer um dinheiro extra no final de semana, eles falaram assim, beleza, final de semana que vem tem formatura, vamos. Falou, vou tirar de letra, né? Vou tirar de letra. Eu tava assim, literalmente nervosa, eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu falei, eu vou. Aí eu só falei pra ele, tá, eu não tenho flash. Daí eles me alugaram o flash da empresa. E aí eu fui, ele falou, tá, então vem como assistente a primeira vez. E aí, mas eu cheguei como assistente e eles já me colocaram fotografar. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu falava, meu Deus, como que usa esse flash? Meu Deus, o que eu vou fazer? Só que eles tiveram muita paciência. Eu tinha uns 18. 18 ou 19 anos, por aí. E aí foi um baque, foi uma escola, eu aprendi na marra mesmo a fazer as coisas. E aí depois eu peguei uns meses, assim, que tinha muita formatura. Então eu comecei a ir em formaturas todos os finais de semana, aí peguei o jeito, né? Aí aprendi, assim, meio na marra mesmo, Mas às vezes é o que melhor. E aí depois eles me chamaram pra um casamento, a mesma coisa, eu nunca tinha fotografado casamento na vida. Falei, vamos, topa? Topa. Meu fotógrafo me coloca a fazer a noiva, a primeira coisa. Falei, gente... Meu Deus, que me bota pra fazer a decoração. Mas ele sabia que... Não, ele confiava. É que assim, eu sempre fui muito... eu nunca fui muito tímida. Então assim, eu chegava com a noiva, eu podia nunca ter visto ela na vida. Mas a gente ia conversar como se a gente se conhecesse há 1000 anos. E aí eu sempre tive essa facilidade na comunicação. Acho que a minha faculdade também me ajudou muito nisso, né? E porque a gente tinha essa parte de oratória, então a gente falava muito, trabalhava muito, sempre gravou muito vídeo, sempre fez muito trabalho assim. Então isso foi algo que me ajudou muito a perder essa vergonha. Então, já comecei... Eu fazia um ensaio da noiva ali, né? Já fazia um ensaio dela. Lógico. E aí, eles foram gostando, o véu, né? Até o momento que eu falei, cara, mas eu tô fazendo pros outros, eu posso fazer pra mim, né? E aí, falei, não, mas vamos lá, vou terminar a faculdade primeiro. Aí, depois que eu não preciso mais pagar a faculdade, eu consigo abrir um estúdio. E aí, foi assim, sempre de pouquinho. E depois abri o meu primeiro estúdio, que era uma salinha pequena. Logo depois, meu trabalho foi crescendo muito rápido. E logo abri um estúdio maior, 1 ano depois já tinha um estúdio bem grande. E aqui em São Paulo, você mudou faz quanto tempo? Faz 1 ano e uns 4 meses. E aí você tem a Pink. E aí eu tenho com a Pink, com o Lucas, né? Lucas Rosa. Isso, a gente é sócio. E foi muito legal, foi outra loucura, né? Porque eu estava 10 anos no Paraná, tinha clientes no sul inteiro. E me aventurei para vir a São Paulo. Porque eu queria sair um pouco da área do casamento, que eu trabalhava muito. Depois da pandemia, eu fiz muitos casamentos que ficaram... Vai enjoando também. E ficou acumulado, porque daí você começa a não ter criativo mais, você começa a não ter criatividade. Eu amo fazer casamento. Só que eu queria ter final de semana, eu queria ter vida. Eu não tinha vida. Eu cheguei a fazer 40, 45 casamentos no ano. E era todo final de semana. E o estúdio não parava, né? Não é que eu fazia só o evento. Eu tinha um estúdio também. Então, na segunda-feira, eu estava no estúdio.
É tipo a Analícia. E os meus casamentos começaram a ficar muito longes, né? Então, assim, no final de semana eu tava em Santa Catarina, no final de semana eu tava no Paraná, no final de semana eu tava no Rio Grande do Sul, aí no final de semana eu tava numa cidade, no final de semana eu tava na outra, e eu comecei a ficar muito na estrada, porque lá a logística de aeroporto não existe assim facilmente, como a gente tem em São Paulo. Cansaço. E aí eu comecei a perder muito mais horas na estrada, tempo, risco, enfim, todos os perigos aí de sempre eu e minha equipe sozinhas. E aí eu falei, não E quero. você ia sozinha. Não, eu ia com a minha equipe. Menos mal. É. E aí, mas a gente era, ou a gente ia em 2 ou 3, sempre, né? E mulheres. Mulheres. Que também é um risco. Isso. E aí eu acabei optando em vir para São Paulo para eu poder trabalhar com algo que eu sempre quis, que era a parte de estúdio mais fashion, né? Trabalhar com campanha, com moda, que já era algo que desde os fashion trips eu amava fazer. E também porque eu queria trabalhar com a outra parte que eu faço muito e eu queria muito fazer e muitas pessoas me pediam, que é a parte de infoproduto, né? De curso online, de curso presencial. Sim. Então, fazer essa parte de ser mentora também, que é algo que eu queria muito fazer. Mas por questão de logística no Paraná, ficava muito ruim trabalhar com isso. Então, eu acabei vindo 2 anos, de 15 em 15 dias para São Paulo, antes de vir morar de vez para cá. Então, eu ficava 15 aqui, 10 aqui, daí o restante no Paraná. Fiquei fazendo essa ponte aérea por praticamente, deu 2 anos. Até que eu vim de vez. E como foi essa transição, assim, para conquistar tudo aqui de novo, cliente? Como que você foi? Como que foi? Porque tem muita... Eu sou uma delas, né, que eu mudei de cidade agora. Acabou de mudar. Acabei de mudar. E dá um medo, você não sabe... Você fica meio... Eu, pelo menos, fico assim, ai, meu, será que eu vou por que lado? Você fica com medo do que vai começar. Aí, se você puder dar uma dica. Eu também tive esse receio, eu também demorei um pouco mais pra vir por isso. Por isso que eu fiquei 2 anos também indo e vindo, entendendo o mercado, pra entender como que funcionava, porque São Paulo é muito diferente da forma que eu trabalhava no Paraná. E no Paraná, eu já conhecia todo mundo já me conhecia, então era muito mais fácil a prospecção de clientes. Já em São Paulo, é um mercado totalmente diferente. Grande, Aqui né? funciona muito por network, né? Então, assim, quanto mais network legal você tiver aqui, mais você estará em lugares que beneficiam o seu trabalho, que te tornam mais conhecida, que te tornam primeira opção. É o QI, né? Quem indica. Eu falo que São Paulo é muito... Porque tem muitas opções de trabalhos e tem muitos trabalhos maravilhosos. Mas essa parte do network, de você conhecer pessoas, que é algo que eu acho que São Paulo é incrível. Porque você vai para um restaurante, você vai para um evento, você vai para um lugar, você conhece pessoas com histórias maravilhosas, pessoas de muitos lugares que vieram para cá. E você acaba criando contatos que talvez outro lugar não te possibilitaria dessa forma. E foi uma transição, é uma transição diariamente, né? Eu falo que São Paulo desafia a gente todos os dias. Então, eu não vim pra cá também, assim, na loucura, né? Então, eu tive apoio, tenho o Lucas, que é meu sócio, e a gente sempre se ajudou muito, a gente tem uma equipe aqui, então a gente trabalha muito em conjunto dessa forma. E isso também facilitou um pouco para que eu viesse e não ficasse tão perdida, né? Ter esses apoios de pessoas que eu confio, né? Que estão na minha vida há muito tempo. E também a parte de que a gente fez uma estratégia, né? Então, a gente montou um espaço com uma estratégia que não seria apenas só um estúdio, seria um lugar onde a gente faria nossas gravações de curso, que a gente colocaria a nossa equipe, que a gente ia fazer uma junção criativa, né? A gente fala que a Pink é um hub criativo. Então, a gente tem a parte de audiovisual, design e fotografia. E a gente consegue mesclar isso muito bem, de uma forma que a gente consegue trabalhar tanto com marcas grandes quanto pessoas. E a parte de prospecção de marca, como que vocês trabalham? É mais no QI mesmo? Mais no networking? Você diz da Pink? A Pink a gente fez uma junção, como a gente é um hub criativo, a gente acabou levando em várias fontes o nome da Pink, né? Então, o Lucas já tinha a parte de design, os meninos do vídeo já tinham a parte do audiovisual e eu a parte da fotografia. E aí uma coisa vai conectando na outra, né? Porque você atrai um cliente de uma marca, por exemplo, e ele precisa de uma foto profissional corporativa. Daí isso já, Aí ele já faz também tem. contato comigo. A gente faz lançamentos, a gente atrai alunos, a gente faz workshops, né, presenciais, vem alunos do Brasil inteiro que já precisam de um ensaio. Então, dessa forma, a gente vai prospectando clientes. E, claro, a gente, há muitos anos da fotografia, trabalhando com tantas pessoas legais, a gente acaba criando um network muito forte com outros profissionais da área que acabam te indicando também. E aí você vai fazendo aquela escadinha que leva tempo, a gente tem que ter paciência, mas, ao mesmo tempo, quando você acerta, vai muito rápido. E hoje, qual que você considera o seu forte? O que você acha que hoje é o Estúdio. seu forte? Mas é gestante, alguma... Ensaios em geral, né? Tanto Corporativo? corporativos, pessoal, gestante. A gente faz muito ensaio de renovação de material, né? Para publicitários também.
Então, essa parte hoje é o meu carro-chefe juntamente com o meu infoproduto. Continuo fazendo eventos de forma mais reduzida, pego só alguns no ano, que eu consigo dar uma atenção maior também, que eu não canso tanto a minha equipe, e a gente consegue fazer um trabalho bem específico para cada noivo também, sabe? É que você quer entregar qualidade, né? Eu quero pegar Percebo, assim, qualidade. quando você fala, até eu vejo no seu Instagram que você é muito focada. Eu acho isso muito legal. Você não quer fazer o bastantão, né? Acho que a gente começa, né, naquela coisa maior, né? Sim. E aí depois a gente vai afunilando até para ter prazer no trabalho, né? Eu sempre brinquei muito com essa ideia de que fotógrafo não tem que ser uma coisa só. Porque desde que eu comecei, eu nunca pude ser o fotógrafa de um nicho só, né? De um segmento só. Eu até te perguntar sobre isso. Pequena, como que você vai fazer um nicho do seu trabalho quando você está começando? Quantas grávidas tem nesse lugar só? Não dá, assim, é insustentável a longo prazo. Por quê? Porque você perde oportunidades e possibilidades também. Então, por exemplo, a minha primeira cliente grande em São Paulo, quando eu cheguei aqui de marca, foi uma cliente que foi minha gestante e eu fiz o casamento. E ela era de Foz do Iguaçu. Então, pensa, eu cheguei em São Paulo e a minha cliente que teve todo um caminho comigo foi a minha primeira cliente de marca grande. Então, se eu não tivesse passado por essas possibilidades e esses nichos... E mostrado o seu eu valor. talvez não teria essa conexão com ela e ela teria contratado outra pessoa. Exato. Então, eu acho muito importante você fazer mais de uma coisa na fotografia. Obviamente, eu comecei fazendo de tudo. Fazer formatura, festa infantil, newborn, enfim, tudo que tinha pra fotografar. Inauguração de loja, eu tava lá, entendeu? Eu precisava de dinheiro, precisava ganhar dinheiro. Então, lógico. eu ia, nunca era de recusar trabalho, sempre. E quando eu não tinha foto, olha que legal, quando eu comecei, eu fiz amizade, eu tenho até hoje, né, com uma cerimonialista de lá, uma amigona minha, Gelisa. E quando eu não tinha fotos no final de semana, ela me colocava nos eventos infantis pra fazer como monitora. E nos casamentos como recepcionista. Então, se eu não tava fotografando, eu tava de alguma forma nos eventos, conhecendo pessoas, fazendo network, conhecendo gente da área que eu queria atingir, do público que eu queria trabalhar. E aí, eu ia criando uma amizade. Aí eu falava assim, eu também sou fotógrafa. Aí a pessoa sempre precisava de alguma coisa. Lembrei da menina lá do dia do casamento, sabe? E aí eu ia atingindo o público que eu queria trabalhar mesmo, que era um público de classe A e B, que eu queria muito trabalhar com esse público para poder viajar, fotografar eles em outros lugares, para poder levar minha fotografia mais além. Carol, sem sombra de dúvida, a sua comunicação fez você chegar onde você chegou também, né? Também. Porque com certeza você não deixava passar um mosquito sem que falasse, né? Eu sou a Carol, estou aqui pronta para atender quando você precisar, né? Sim. Essa parte de você estar sempre lidando com pessoas. Eu acho que o evento ensina muito isso pra gente, sabe? Você, como eu fiz muitos anos casamento, você tem um tato muito grande nos eventos com pessoas de vários Ainda mais lugares. uma noiva, cheia de hormônio. Noiva, Doida. madrinhas, padrinhos, mães de noiva, convidados. Então, você acaba socializando muito. E você acaba conhecendo muitas pessoas. E ali vem um network que talvez você não esperava. Eu já fechei casamento dentro de casamento. Eu já fechei viagem dentro de casamento. Então, é assim, é aquela questão da comunicação, de você não ter medo. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho... Eu falo sempre que o mundo é dos dispostos, né? Então, você tem que se dispor a fazer as coisas. Porque a oportunidade pode até vir, mas você não vai pegar ela se você não estiver disposto a fazer acontecer. Verdade. A sair, sair da zona de conforto. Isso, e eu sempre fui uma pessoa que gostava de sair da zona de conforto. Tanto que, tá tudo estável, tá tudo bem no Paraná? Não, beleza, eu vou pra São Paulo agora. Vou pra São Paulo. Vamos começar tudo de novo. Mas você vai ficar boring, né? Então, vamos começar tudo de novo aqui, que eu gosto de uma aventura, eu não gosto de me incomodar. Eu também sou assim. Como que você faz pra... Porque assim, você tem uma identidade forte no seu Instagram, mas ao mesmo tempo você faz vários segmentos, né? Então isso pra gente é um pouco, pra quem é fotógrafo de família, é um pouco esquizofrênico. Porque existe muito, eu não sigo muito essa regra, né? Eu não gosto de seguir regra, mas tem gente que fala assim, se você quer atingir gestante, você só pode postar gestante. Se você quer fazer só recém-nascido, você só posta recém-nascido. Você não mostra que você faz o bebê, você não mostra que você faz a grávida. E eu discordo em partes disso, né? Mas isso daí é uma opinião pessoal minha. Mas eu percebo que você consegue transitar mostrando sua identidade, mas você transita entre nichos, né? Como que você trabalha isso no seu Instagram? Existe uma estratégia por trás? Como que você olha pra isso? Você tem uma dica pra dar pra gente que não quer seguir essa regra maldita? Sim, eu sou o terror dos fotógrafos, né? Porque eu sou sempre a pessoa que fala em congresso, em palestra, em qualquer coisa. Que quem fala pra você que você tem que fazer uma coisa só,
é uma pessoa que talvez não conhece a tua É realidade. limitado. E outra, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu jamais ia conseguir fazer uma coisa só. Eu não consigo. Eu gosto de estar em outros lugares, justamente pelas possibilidades. E eu acho que a construção de uma identidade, ela te possibilita trabalhar e transitar em qualquer nicho. Porque você não vai perder a tua identidade quando você tem uma identidade forte. Que pra mim ela é composta de alguns fatores, assim, importantíssimos, né? Que é a forma que você apresenta o seu trabalho, as suas referências, que também são a tua pré-produção, conta muito, né? Então, assim, como que você chega numa paleta de cores final do seu trabalho em qualquer segmento? Desde a pré-produção. Então, eu sempre falo muito que a pré-produção importa muito. A iluminação. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, você quer ter uma identidade forte? Você só vai ter uma identidade forte se você dominar a técnica básica. Se você não sabe técnica básica, esquece. Você não vai ter Você uma não vai identidade. poder dar o próximo passo. Não vai. Você vai ficar sempre preso. Aí é muito engraçado, porque eu recebo os alunos nos workshops, e aí eu sempre pergunto qual que é a maior dificuldade deles. E ninguém fala técnica básica. E na hora da prática, o que eu mais vejo de dificuldade é a técnica básica e direção fotográfica. Que é algo que deve ser, assim, intuitivo. Porque você só vai conseguir ser criativo, você só vai conseguir partir para os próximos passos, para você ter excelência nos próximos passos, se você dominar o básico bem feito. E aí a gente vem naquela premissa de que as pessoas hoje, elas são muito imediatistas. Elas querem hoje começar e amanhã estar igual ao seu trabalho. Mas elas esquecem tudo que você passou para chegar nesse trabalho. Então, se você não dominar a técnica básica, esquece. Uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho, que eu me identifico, é a questão da iluminação, né? Na fotografia de família, existe muito essa questão de se usar ou uma fonte de luz só, ou usar a luz natural, né? Por muitos anos eu escutei que a luz natural era melhor, realmente ela é legal, mas se você dominar um flash, 2 flashes, 3 flashes, você pode fazer muitas coisas diferentes e criativas. Eu vejo que você trabalha bastante isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o que eu sinto... Eu fotografo bastante gestante, tá? Então, a minha identidade principal é no gestante. E tem essa questão da iluminação criativa. Mas o meu trabalho, muitas vezes, dentro dos fotógrafos de família, porque eu trabalho muito com low-key, e as pessoas, elas... não, fotografia de família, fotografia clara, não fotografia escura. Eu já discordo, entendeu? Acho que a gente pode muito bem trabalhar bem com o escuro, mostrando beleza, né? E trazendo até uma coisa mais luxuosa para a fotografia, né? De não ficar só no basicão. Qual que é a dica que você dá para o fotógrafo de família que quer sair da caixinha? Porque eu vejo agora alguns movimentos, são poucos ainda, de algumas pessoas trazendo essa fotografia mais iluminada, que nem a sua, que nem a minha, que tem essa questão dos flashes, de várias luzes, de ter luz de recorte, luz de low-key. E como que você... O que você falaria para um fotógrafo de família que já cansou daquilo lá, daquele brancão, daquele basicão? O primeiro é ele ter referência do que ele quer que o trabalho que ele dele gosta, né? chegue, né? Onde você quer que o seu trabalho chegue. Sempre falo, não interessa de onde você começa, tem que saber onde você quer chegar. Por isso que as referências são tão importantes, né? Eu sempre bato na tecla do mood board. Quando você monta um mood board do seu trabalho e você... eu gosto disso, eu tenho afinidade com tudo isso aqui. Então, como que é essa luz, qual que é essa produção... Quais são as cores predominantes, o que está acontecendo, qual que é o tratamento dessas imagens. Então, você olha, você analisa friamente tudo isso e você fala, tá, esse é o estilo que eu gosto de trabalhar. E aí, mesmo que você faça família, ou que você faça um ensaio de gestante, ou que você faça um ensaio pessoal, você consegue trazer essa identidade de iluminação e tratamento de imagem para dentro daquele trabalho. Por exemplo, eu não fotografo família, mas aqui em São Paulo, eu não vou perder oportunidades incríveis de fotografar quem eu sempre gostaria de fotografar. Então, surgiu a oportunidade de eu fotografar, esses dias atrás, uma família de talentos, né? A gente fala talentos, são pessoas famosas, influenciadores. Eu falei, por que eu não vou fazer? É óbvio que eu vou fazer. E aí, com a minha iluminação, que eu faço a mesma iluminação criativa. Que eu faço clientes, Vai mudar por causa daquela... Né? Eu fiz exatamente, porque eles me procuraram justamente pelaquela iluminação, pelaquele contexto, pelaquele tratamento, pelaquela direção. Então, obviamente, eu ia fazer esse trabalho, trazendo a minha identidade. Eu acho que muitas pessoas, quando fotografam, né, da forma que você citou, famílias, às vezes, tem medo de sair do básico, né? Porque o básico vende, o básico funciona. Mas qual é a identidade que você quer mostrar? O que você quer mostrar? A sua identidade, você quer básica? Você quer ela mais clássica? Você quer ela temporal? Você quer ela fashion? Se vocês repararem, algo que tá sempre predominante em qualquer ensaio que eu posto é a pegada mais fashionista. Então, assim, independente de ser família, independente de ser gestante, independente de qualquer coisa,
tem essa pegada. E quando Eu é sou você também. quando você tá viajando, eu percebo. Sim, isso, eu trago muito lifestyle Traz, pra minha muito. vida. E as pessoas às vezes têm vergonha, têm medo, ou fica naquela, né, ideia de que, será que se eu compartilhar uma viagem pessoal, as pessoas vão achar o quê? Vão achar maravilhoso que você tá ganhando o seu dinheiro pra você viajar, que você tá dando dicas do lugar que você tá. Às vezes tem uma noiva que tá pensando em passar a lua de mel no lugar que você tá. Isso já aconteceu comigo. Já tá fazendo uma viagem pessoal pra fora do país e uma noiva, que não era minha noiva, falou assim, Carol, estou pensando em fazer minha lua de mel aí. Ela não tinha fechado casamento comigo. E aí eu dei todas as dicas pra ela da viagem, a gente conversou e tal. Ela cancelou com outro fotógrafo. Se conectou com você. Se conectou comigo e ela fechou o casamento comigo. É porque a pessoa Mas sente não, Acontece. não quando você tava lá. Você teve Quando que eu voltar. estava lá, ela já falou assim, meu Deus, eu amei. Mas você leva equipamento, tudo? Você Levo. Todas as viagens eu levo equipamento. Vai que, né? Levo uma câmera e uma lente, pelo menos. Tenho que levar. E é aquela história da família que eu falei, às vezes você não fotografa e você perde a oportunidade. Por exemplo, Não pode. eu não faço família, mas eu tenho uma gestante que foi minha noiva e ela falou assim, Carol, eu já fotografei o pré-wedding dela fora, a gente fotografou em Mendonça. E aí ela chegou pra mim e falou assim, eu quero fazer umas fotos com meu filho agora no Chile, vamos? Falei, óbvio, estou lá. Aí esses dias encontrei ela no casamento, ela falou, agora tem que fazer a família toda na Disney, vamos? Eu falei, você falou Disney? Claro que eu vou, querida, óbvio, né? A louca da Disney. Não tem nem como, né? E eu não sou uma pessoa que eu fotografo família, não sou conhecida por fotografar a família. Mas é que um cliente puxa... Essa pessoa vai ter todas as Por etapas. isso que eu falo das possibilidades. Sim. Às vezes a gente se fecha pra possibilidades e aí a gente reclama que as coisas não acontecem. Porque a gente fica com essa ideia na cabeça de que eu sou totalmente contra de que você tem que fazer uma coisa só. Eu também sou. Isso é muito bom. E, Carol, você dá workshop do que especificamente? Eu falo que o meu workshop presencial, a gente chama de imersão, né? Tá. Porque são 2 dias de experiência. Então, os alunos vão até a Pink, que é o nosso hub criativo. Elas ficam 2 dias com a gente na Pink. Um dia todo voltado à iluminação de estúdio, direção fotográfica, processo de trabalho, pré-produção. Toda essa parte que os alunos praticam junto comigo. Então, todo mundo fotografa, todo mundo monta flash, todo mundo monta luz. Eu mostro vários esquemas de luzes diferentes em estúdio. E aí, o segundo dia é voltado todo a tratamento de imagem e modelo de negócio. Então, a gente realmente abre o modelo da Pink, a gente abre o nosso modelo de trabalho, a gente mostra como faz todo o tratamento de imagem, desde as cores, da criação, né, da sua identidade de cores, até o Photoshop. Então, a gente ensina várias coisas, a gente sempre traz também convidados especiais para abrir um pouco sobre marketing, vendas. A gente gosta de trazer essa visão de um todo que não é só sobre fotógrafos, né, mas tudo que a fotografia impacta. Então, a gente tem um network muito legal de amigos que tem empresas ou que trabalham com grandes produtoras, e a gente traz essas experiências também para fazer esse compartilhamento. E esse workshop tem sempre ou não? Eu faço ele de 2 a 3 vezes no ano. Agora eu vou ter uma próxima edição em julho. Teve uma em janeiro, né? Teve em janeiro e teve agora em abril. Ai, não E aí vi, vai ter janeiro. a próxima em julho. Bom, fiquem atentos aí, porque deve esgotar bem rápido, né? Poucas vagas. São poucas vagas. E o online é tudo isso gravado. Gravado. Porque você grava tudo que acontece. A gente fez ele, obviamente, de forma não gravado, assim, como se estivesse no workshop, mas eu gravei todas as aulas, né? Então, gravei toda a parte de técnica básica. Ele é bem completo. Então, ele é toda a parte de técnica básica, de iluminação, de fashion trip. Tem uma aula que eu gravei em Nova York, no meu curso online. Então, fiz questão de ensinar um dia de viagem, né? Como fotografar em viagem, como pensar nos looks, como prospectar clientes. Tem a parte de fotografia externa de casal também. Então, ele é bem completo. Tratamento de imagem, enfim, tudo que... E você fez curso de moda? Eu nunca fiz curso de moda, mas eu já fiz de fotografia de estúdio, fotografia fashion, então... Mas há muitos anos atrás, mas eu sou muito consumidora. Eu tenho muitas amigas, muitas clientes que são Que é da área tudo voltados pra área. fashion. Isso. E É acaba porque assim, se você não fosse fotógrafa, com certeza modelo você seria, né? Ai, você não leva muito jeito, não. Ai, se ela não leva jeito, acho que nós levamos, né, meninas? Toda essa minha altura. Assim. Ah, mas é linda. É muito linda, nossa. Obrigada. E essa sua adaptação do Paraná pra cá, como que você se sentiu? Porque é um choque de culturas, né? Aqui é muito fechado, as pessoas elas não têm essa coisa do interior, né? Eu não conheço de Francisco Beltrão, mas eu sei que... É que a cidade pequena às vezes é mais acolhedor, você ajuda mais. É por incrível que pareça, né? Eu falo que eu tive o privilégio de sempre ter amigas, amigos e pessoas que sempre foram muito abertas a conhecer o mundo, né? Então,
eu tive o privilégio, sim, de ter amigas que viajaram muito, que moraram fora, que se dispõem a vir a São Paulo comigo, me ver, a estar comigo. Então, são pessoas que já têm essa visão de mundo legal também. E também tive muitos clientes que me trouxeram muitas experiências legais e que me compartilharam, porque eu sou muito de perguntar e de falar. Então, eu sou muito curiosa. Então, eu vi um cliente, assim, que viajava muito e eu perguntava, eu queria saber, queria entender como funcionava. Eu sempre fui muito curiosa. E eu sempre gostei dessa loucura, sabe? Então, assim, eu falo São Paulo, ou você ama ou você odeia, né? E eu amo São Paulo. Eu sempre gostei dessa loucura, eu sempre gostei dessa movimentação. Tem gente que fala assim, nossa, eu odeio São Paulo, trânsito, não sei o que. Eu falei, eu amo. Quanto mais doido, Você adora um escapamento melhor. de carro. Quanto mais coisa eu tiver pra fazer no dia, mais eu gosto do meu dia. Então, eu detesto coisa calma. E acho que é por isso que eu também nunca fiquei tão parada na minha cidade, né? As minhas amigas sempre falam, amiga, você tem rodinha nos pés. Sim, sempre tive, porque sempre gostei muito de me aventurar. Provavelmente você nasceu na cidade errada, né? Se Eu for gosto, pensar E, por aí. e se você for ver, essa idade dela é de muitas pessoas que às vezes vêm aqui e tem o mesmo estilo, Perfil. né? O mesmo perfil. Que é Eu muito gosto. legal. Mais desapegado. Aí eu vou pra lá esses 20 e sempre, eu poucos gosto a 30 muito. Eu sou muito grata à minha cidade, sabe? Eu conquistei muitas coisas lá. Honra suas raízes, Por isso que né? eu falo que quando alguém fala pra mim, eu não consigo, porque, pra você deve ser mais fácil que você tá em São Paulo. Eu falo, não, tudo que eu conquistei de coisas mais legais até hoje, eu estava lá. E a minha cidade me proporcionou, meus clientes de lá me proporcionaram e me proporcionam até hoje. Hoje os meus clientes vêm pra cá fotografar comigo, isso é muito legal. Eu acho que quando você chega, né, num nível do seu cliente e fala assim, não, eu vou até São Paulo pra fotografar com É porque você. ele tá super te valorizando. Cara, criou uma conexão, Deu entendeu? certo, né? E quando a gente quer conexão, não tem barreira. É. Não tem barreira. E, Carol, pelo que você está contando, você teve, assim, uma carreira com rodinhas nos pés, realmente. Mas em algum momento você teve uma crise financeira com a fotografia ou pensou em desistir, entendeu? Acho que todo mundo tem esse momento, por mais que esteja tudo bem, né? Conta pra gente um pouquinho. Já assim, logo ali, depois da pandemia, no meio da pandemia, assim, eu tive uma crise de ansiedade gigantesca. Porque eu comecei a me preocupar, porque meu carro-chefe era casamento, só que eu sempre fiz estúdio, eu sempre gostei muito de fazer. Então, eu nunca parei de trabalhar nesse tempo todo, porque o estúdio sempre me ajudou muito, né? Então, assim, Te mantinha, me né? manteve, Fixo independente ali. de não ter os eventos. Mas depois que passou, e aí eu tive que cumprir a minha agenda de 40, 50, não lembro quantos casamentos eram em um ano, eu comecei... Porque assim, esses são contratos que a gente Nossa, fechou há mas muito peraí, tempo. volta. 40 casamentos? Eu fiz 45 eventos em um ano. Sozinha? Depois da pandemia, eu e minha equipe. A gente quase morreu mesmo, né? Comecei a ter crises de ansiedade, de choro, de tudo, assim. Porque era exaustivo. E assim, não era que eu parava na segunda-feira. Na segunda-feira tinha estúdio. Porque esses eventos, esses contratos, eles foram fechados em 2018, 2019, pra acontecer em 2020. E aí, de 2020, eles foram adiados pra 2022, 2023, né? E aí, o que acontece? Acumulou tudo. Além de ter acumulado, tudo subiu e os pacotes continuaram os mesmos. Tinha reajuste. Então, era a falsa ilusão de que você tinha muito trabalho e estava ganhando muito dinheiro, quando você tinha mais custo, mais despesa e Mais trabalho. menos vida, também mais trabalho, porque você tinha que aumentar a equipe, ter mais pessoas para te ajudar para fazer as entregas no prazo. E eu me vi numa situação muito doida, que eu tava lotada de trabalho, eu não tinha pra nada, tava com o financeiro zerado, estático, né? Não digo zerado, porque eu sempre tentei muito manter os ensaios que sempre me ajudaram muito no estúdio. E eu sempre fui muito de ir atrás de trabalho, não tem, eu vou atrás, entendeu? E aí, eu me vi numa situação de, tipo assim, tudo que eu ganho, eu gasto, não tem como. Né? Tá inviável, não tem como. Como diz meu marido, eu trabalho pra pagar conta. Isso. A gente não pode trabalhar pra pagar conta. E aí, a minha vida começou a ficar de ponta cabeça. Eu falei, não, chega, vamos mudar isso. Eu vou cumprir todos os contratos de casamento, todos. Eu vou terminar esse ano e eu vou recalcular. Eu não vou mais pegar quantidades de casamento. São 5 a 6 no ano. Eu vou focar no estúdio, que é o que eu amo fazer, que eu gosto de fazer. E a partir dali, as coisas vão ser diferentes e eu vou mudar de cidade. E aí eu vim pra São Paulo. E aí as coisas deslancharam. Eu tive tempo pra me dedicar no meu online, que era algo que eu queria e eu não tinha tempo. E os cursos presenciais, enfim, todos os projetos que eu queria e eu queria tirar do papel e eu não conseguia me dedicar. Eu tive que abrir mão de alguma coisa, que foi de fazer a quantidade de eventos que eu fazia,
pra me dedicar a isso. E aí foi uma troca muito, muito maravilhosa pra mim, porque eu realmente tava ficando doente. E a minha mãe um dia chegou pra mim e falou, vai embora logo pra São Paulo, porque eu não aguento mais ver você na estrada. Ela falou assim, eu não durmo o final de semana inteiro. E assim, eu sempre fui a filha desprendida, porque eu saí de casa cedo, saí com 20 anos, eu já morava, 21 anos, 22 eu já morava sozinha. Então eu sempre fui a mais desapegada. Minha mãe sempre falou assim, Carol do mundo, né? Carol vai, Carol se vira. Mas chegou um momento que tava crítica a situação, que era todo final de semana eu em algum lugar. E aí os casamentos demandam dos pré-weddings, que eram durante a semana e que eu também me deslocava pra fazer, porque eu me recusava a fazer onde o cliente não queria. Então eu tinha que ir onde o cliente queria e eu falava pro cliente, você quer essa referência? Essa referência é lá no Urupsi, são 12 horas de carro, beleza? Vamos lá? Vamos Mentira. lá. E ia 12 horas de carro dirigindo. E você quer um ensaio assim, que eu ia muito na referência que o cliente quer. Então eu queria muito entregar o que ele buscava. Então não adianta ele me entregar uma referência de Canyon, querendo dos Canyons, né? E querer fazer num sítio. Não ia funcionar, não era a mesma referência. Então eu falava pra ele, se você quer fazer desse jeito, a gente tem esse lugar aqui que é longe, esse lugar aqui que é longe. Quanto mais longe, mais eu indicava. Nossa. E aí ia pegar a estrada de 2 semanas e ia. E aí eu sempre falo, todo mundo fala, nossa, cara, olha seu portfólio, quantas fotos incríveis, lugares maravilhosos. Mas de se disponibilizar de ir atrás dos lugares, de mostrar, apresentar para os seus clientes, de falar assim, olha, são 12 horas de estrada, tudo bem? Tudo bem, muito bom. Até hoje eu faço, né? Eu faço E seus pais estão lá? Meus pais estão lá. E aí eles vêm pra cá sempre, eu vou pra lá. Quando eu vou pra lá, que eu tenho algum evento no Paraná, eu acabo sempre ficando um pouquinho com eles, assim, abro a agenda, tenho clientes lá ainda, então não fechei totalmente as portas, né? Sempre atendo, a minha irmã também é fotógrafa, ela tem estúdio lá e eu atendo sempre no estúdio dela. Então... Quem é a sua irmã? A minha irmã tá em Mosquei. Tá? Com TH. Uhum. Ela é fotógrafa igual você? Ela só não faz ainda eventos grandes, mas ela faz estúdio, família, newborn, faz essa parte toda também, gestante. Ai, que legal. Eu queria que você desse uma dica, que eu acho uma coisa legal, que eu vejo muito... Na verdade, eu te conheci, porque como a gente tem Fotógrafas de Quinta e tem o meu Instagram também, a gente olha muito conteúdo dos outros. E você apareceu pra mim, acho que foi logo que você mudou. E você tinha um vídeo que você caminhava toda linda, com cabelo. E eu falei assim, nossa, que vídeo lindo, que menina linda. Aí mandei pras meninas. Falei, nossa, a gente tem que aprender a fazer isso daqui. E eu percebo que você mostra o seu lifestyle sem mostrar a sua vida pessoal. Porque existe uma diferença, né, dessa questão da invasão. Eu acho, e eu também sou uma pessoa que acredita em energia, né? Eu acho que quando a gente começa a mostrar muito, abrir muito o que a gente tem, o que a gente é. Por mais que você poste, eu tô viajando e tal, mas você começa a mostrar demais, as pessoas, além delas quererem opinar na sua vida e cuidar da sua vida, elas também jogam energia ali em cima e, enfim, eu não acho bacana. E eu percebo que você tem um certo equilíbrio nisso. Você tem uma dica para dar para os nossos espectadores com relação a isso? Como que você mostra quem a Carol ao mesmo tempo escondendo um pouco, fazendo um... Entendeu? Sem a pessoa perceber, mas ela não consegue fuçar a sua vida de uma forma muito invasiva, entendeu? Eu falo que são escolhas, né? Você escolhe quais lados você quer apresentar. E é sempre uma linha tênue, né? Entre o que você quer mostrar e o que você vive sempre. Então, eu tento sempre ser o mais transparente possível e mostrar toda a minha parte de trabalho. Desde que eu viajava, mostrava horas na estrada, compartilhava que eu estava dirigindo tantas horas na estrada. Isso eu sempre fiz. De forma de trabalho, eu sempre mostrei muito. E eu gosto de compartilhar esse backstage, porque eu gosto que o meu cliente entenda o porquê que eu saí do 100 pro 1000. E eu acho que essa visão, assim, do todo, o teu cliente precisa saber. Então, eu sempre gostei de compartilhar. E a minha vida pessoal, eu sempre trago ela conectada ao meu trabalho. Então, sim, temos uma vida pessoal, sim, saímos, sim, se divertimos, sim, fazemos muitas coisas. Adoro, inclusive, festa. Vivo em festa trabalhando, adoro festa, né? Então, eu adoro festa, adoro sair me divertir. Mas eu sempre trago recortes que não atrapalhem na minha imagem profissional, que, né? Eu falo que são escolhas. Eu escolho muito bem aquilo que eu quero compartilhar. Entendi. Você filtra, né? Do mesmo jeito que tem gente que mostra muito mais. E tudo bem também. Eu acho Cada que são escolhas e o que você se sente à vontade. Eu já mostrei muito mais também de vida pessoal. Hoje eu sou um pouco mais reservada, mas ainda assim compartilho meu lifestyle, meu dia a dia de trabalho, compartilho a Naomi.
enfim, é até uma coisa que eu compartilhei dela esses tempos, porque todo mundo me manda mensagem, a Naomi é linda, minha cachorrinha, a Naomi é fofa. Eu falo, gente, ela foi expulsa de 3 creches em São Paulo. Você acha que ela é calma? Você acha que ela é tranquila? Ela não foi aceita, ela foi recusada. Sério? Eu, assim, Foi ela- expulsa mesmo? Exatamente, ela foi sério? recusada. É sério. Mas o que ela faz, Jesus? É terrível, ela morde todos os cachorros. Ah, o meu Aí também. ela não come, aí ela não faz amizade, ela não socializa. Não é igual a dona, né? Não faz amizade. Não, a Naomi é seletiva e ela seleciona só a mãe dela. O resto... Nossa, que interessante. E ela morde, imagina ela mordendo daquele Aí tamanho. você recebe o convite gentilmente pra trocar. Pra se retirar, né? Isso, assim, infelizmente a gente não pode aceitar a Naomi porque a adaptação dela não funcionou. Eu falo, mais uma. Mais uma. Aí ela vai trabalhar comigo todo dia. Não, tô resolvida. Tá resolvido. Melhor, ela adorou, vai ver que é por isso. Ela ama, os clientes amam ela já é Ela uma... morde os É clientes. terapêutico. Não morde, assim, não é que ela morde, ela late, né, tipo, muito. É que esses cachorrinhos, vou te falar, É. pequenininho, né? Ela bota medo, mas assim, se você pegar ela no colo, não faz nada. Ela sempre É só pedindo, barulho. Ela sabe falar, ela quer É. falar, tipo, pedir. É chama atenção. Eu tenho um bulldog que ele morde cachorros. Ele não morde pessoas, mas ele morde. Eles E acham aí, que são toda gente. vez que ele vai pra creche, agora não vai mais, mas ele ia pro... Às vezes eu ia viajar tal, ficava fora bastante tempo, deixava ele no negócio e ele ficava isolado. Eu ficava furiosa. Eu falava assim, por que ele tá isolado? Porque ele já mordeu o fulano, o Beltrano, e ele adora morder Golden, adora um Golden. É, esses Os pequenininhos. pequenininhos gostam É. de morder os grandes. Aí depois, o que eles fizeram? Eles separaram os pequenos dos grandes. Aí ele começou a morder os pequenos também. Aí não teve jeito. Eu falei, não dá pra ele ficar assim, ele tem que ficar... É que vocês mimam demais. Ah, ele é Nossa, muito eu fofo. falei, não dei a dica, né? Eu A gente começou a falar da Naomi. foco, Caroline. Então, uma dica que eu dou é sempre você pensar o que você gosta de ver nos stories das pessoas. O que mais te chama atenção. E aí você trazer isso pra sua realidade. Então, eu gosto muito de consumir dicas, gosto muito de consumir moda, gosto muito de consumir essas coisas mais femininas também, dicas de... Coisas que fogem da fotografia também. Gosto de consumir dicas de fotografia, de marketing, de tudo, sou muito ligada. Mas também gosto de consumir esse meio feminino, maquiagem, cabelo, etc. Produtinho, Então, às vezes, creminho. uma diquinha que Você que você se dá, maquiou? pessoal. Eu que me maquiei. Jura? Nossa, que lindo. Maravilhosa. Então, eu adoro consumir isso. Então, às vezes eu compartilho coisas com as minhas clientes e com as minhas seguidoras, enfim. E isso gera uma conexão. Porque gera, talvez, algo que, sei lá, ela quis muito. E eu tenho algumas parcerias, eu trabalho um pouco como influenciadora também. Eu tenho algumas parcerias aqui em São Paulo, onde eu compartilho serviços que eu realmente consumo. Então, eu trago muito isso pra minha vida, assim. Como não é o meu trabalho principal, eu realmente compartilho só aquilo que eu faço de verdade. Claro. Então, eu tenho um prazer de dividir porque eu gosto de consumir. E eu sempre falo, se você tem dificuldade de fazer alguma coisa, testa por 21 dias. Que 21 dias é o que o nosso organismo precisa para acostumar com algum hábito. Então, eu falo sempre, tudo que eu tenho dificuldade de fazer, eu tento fazer por 21 dias. Porque é muito mais fácil de eu seguir sempre. Tem uma regra, né, com relação a isso. Eu queria também que, assim, eu noto que a parte sua de Instagram, que é normalmente o grande X, né, o grande problema dos fotógrafos, principalmente aqueles que não têm equipe, eles têm uma eu presa, eles acabam não conseguindo fazer de uma forma bacana. Eu percebo que a parte sua de marketing digital, ela é bem desenvolvida, né? Você tem dica para quem está começando, mas também para gente aqui, do Fotógrafas de Quinta, o que você acha que pode ajudar a melhorar? Eu percebo que o seu Instagram ele é bem visualizado, né? Bem bombado. Eu gosto muito de trabalhar com storytelling, né? Porque a gente fotografa histórias, a gente consome histórias. Então, somos consumidoras de histórias. E nada vende melhor do que história. E ninguém sabe contar melhor a sua história do que você. Então, você tem um case nas mãos para contar a história que é único, né? Que é a sua história, que é o seu dia a dia, que é o seu lifestyle. E a forma como você traz isso para as redes sociais faz toda a diferença. Por exemplo, você quer vender um ensaio. Aí você vai lá e posta agenda aberta. Tá, e daí? Jamais. E daí? Feio. Daí que você tá com a agenda aberta, né? Nossa, Mas quando você- tem tantos coisas na Quando você cria um desejo, é diferente. Por exemplo, você vai contar uma história. Olha só, fiquei pensando aqui o quanto a imagem pessoal é importante no nosso trabalho. O quanto ter uma boa imagem vende, o quanto ter uma paleta de cores dentro do seu Instagram faz a sua imagem ter mais autoridade, faz o seu produto ser mais desejável, faz você passar como uma autoridade naquilo que você faz. Eu atendo muitas médicas da área da beleza, por exemplo. Então, por que elas não estão tendo fotos boas se elas trabalham diretamente com beleza?
Por que elas não têm uma foto que valoriza a pele, a maquiagem, o procedimento, o cabelo? Elas vendem estética, elas vendem isso. Então, como que tá a sua imagem pessoal? Será que você talvez não tá vendendo tanto o seu trabalho pro público que você gostaria, porque talvez ele não tá te enxergando como essa pessoa, e a sua imagem diz tudo. E aí, no final, sim, exemplos de fotos que eu fiz, aí, beleza, agenda aberta. Então, esse é o storytelling que vende. E a mesma coisa eu utilizo para ensaio pessoal, para gestante, para curso, para essas narrativas, elas chamam a atenção porque elas criam um desejo. Por exemplo, você tá lendo, aí você fala assim, nossa, mas eu não precisava de um ensaio, agora eu preciso de um ensaio. Nossa, mas verdade, eu realmente... E a repetição, né? Constância, pra você fazer isso sempre. Sempre, né? É porque nem sempre todo mundo vê, né? Nem sempre o nosso Instagram entrega pra quê? 1% do nosso público, 10% no máximo. Com tráfego um pouquinho mais. E você faz tráfego? A gente faz tráfego de conteúdo, né? Pra curso e etc. Entendi. Pra venda de ensaio, não. A gente vai começar a fazer agora, mas a gente não fazia. Mas hoje, qual que é o percentual do seu tempo? Você trabalha mais com o quê? É mais com ensaio mesmo? Ensaio em estúdio. Ah. Esse é... E daí, de 2 meses, você dá um curso. 2 não, 3, né? É, depende o ano. Ano passado eu fiz 2 turmas. Esse ano eu já estou indo para a 3ª turma, mas provavelmente farei só 4 turmas esse ano presencial, porque eu tenho o online também. E possivelmente, talvez, não sei se no ano que vem ou talvez no segundo semestre desse ano, vou abrir uma turma fora do país também. Então, tenho esse projeto para acontecer de workshop. Mas o online, ele te dá trabalho? Muito. Por quê? Muito. Eu tenho Conta pra quem quer fazer infoproduto. semana pra gravar, pra se roteirizar. E a gente fala muito do... Não tá pronto. Você vai Não, toda tá pronto. semana. Só que você precisa alimentar o online, né? Por quê? Porque você tem a sua base de alunos, mas você precisa sempre trazer novos alunos, porque ele é uma assinatura anual. Então, um ano, acabou a assinatura do aluno, se ele quiser ele renova, ou senão ele já assistiu tudo. E você tá sempre precisando trazer mais alunos para aquilo que você faz. Só que os nossos conteúdos vão atualizando. Então, você sempre tem que estar atualizando o curso interno. Porque tudo muda, não? Grava uma nova aula. Além de, claro, né, como a gente trabalha com a parte de infoproduto, tráfego e campanhas e anúncios, a gente está sempre testando anúncios. Então, a gente está sempre gravando novas narrativas, sempre gravando novos conteúdos, sempre fazendo novos posts estáticos. Sempre é reunião semanalmente, é dia na semana fixo para gravar anúncio, é dia na semana fixo para gravar conteúdo. Eu tenho também o Art Session, que são as aulas semanais que eu dou de forma gratuita no YouTube. E aí ele virou um dia na semana, onde ou você assiste ali ou depois você não acompanha mais nada. Então eu tenho essa parte de trabalho gratuito também que eu faço no YouTube, que é uma vez na semana fazer o Art Session. A gente já tá no 10º episódio. Que dia que é? Geralmente nas terças-feiras. Eu não coloco toda terça, porque como a gente grava muito conteúdo, a gente grava outros infoprodutos também dentro do estúdio, às vezes a nossa agenda bate com lançamentos ou Mas fica lá disponível ou não? Até o 10º episódio vai ficar disponível e depois a pessoa tem que assistir no dia ou fazer a assinatura do Art Session. Então, ou você assiste... mas tá disponível? Tá disponível até o 10º episódio. E você tem uma equipe para fazer essa parte de campanha, de fazer tudo isso? Hoje eu tenho uma equipe. Não, impossível. Um erro da gente é a gente achar que a gente vai crescer sozinho. Não, a gente não vai. Às vezes a gente vai abrir mão de muita coisa. Isso foi uma coisa que eu custei muito e ainda custo todos os dias a descentralizar as coisas, porque eu sou muito centralizadora e eu sou muito chata com as coisas. Então, assim, eu gosto das coisas do meu jeito. Supervisionar e... Dá, mas é um desapego. É trabalhar no desapego de você ter uma equipe que talvez não vai fazer igual você no começo, mas depois você vai treinar e vai fazer direitinho. E essa sua equipe é composta pelo quê? Hoje a gente tem a parte de vídeo, né? Que a gente 2, 3, 4 pessoas no estúdio de vídeo. Eu tenho o meu estrategista, tenho o editor, tenho assistente. Mas é um time, não é meu, assim, né? É da Pink, né? É pra todo mundo trabalha junto, em conjunto. Mas é você, assim, os principais é você e o Lucas. Tem mais alguém? Sim. Tem mais algum fotógrafo? Não, só... Mas tem cinegrafista, né? A gente tem o pessoal do vídeo que faz os trabalhos com a gente também. Mas eles são da Pink. Mas a pessoa de estrategista é a que cuida das redes sociais e fala da campanha, fala o que tem que postar. De quais são os tudo. copyrights, Ele comanda a equipe, as demandas de trabalho, ele comanda o que vai pro tráfego, que conteúdo tem que gravar, o que o Lucas tem que gravar, o que a Carol tem que gravar, o que tem que entregar amanhã, o que tem que entregar semana que vem. Que é uma delícia ter uma pessoa pra pelo menos Eu queria falar um o que tem que fazer. estrategista pra mandar em mim. Então, pra fazer acontecer, às vezes é bom uma pessoa que pegue na sua mão e fala pelo... Porque a gente sabe que tem que fazer, a gente tem um monte de ideia, mas aquela que pega na sua mão e fala, hoje é isso, é muito bom. Mas vou te falar que isso é novo pra mim também, que eu comecei a ter isso agora.
Até 1 ano e meio atrás. Você era uma presa Era- há 1 ano e meio. Eu tinha minha equipe no Paraná, que ficou comigo 8 anos. Não veio ninguém. Tá? Não veio ninguém, mas agora eles estão com a minha irmã. Ah, Uhum. É que é difícil, né? Mudar, não é todo mundo que quer, assim. Mas eu tenho minha equipe de eventos, que as meninas estão sempre comigo, que é a minha irmã e a Gabi, que tá comigo desde que eu comecei. E sempre que tem evento, elas vão pra onde eu vou comigo, assim. A gente é muito parceiras, a gente fala que é irmãs, assim, a gente é muito irmãs, assim. E aí, mas eu não tinha essa outra estrutura que tem hoje, assim. É graças a Pink que hoje eu tenho essa estrutura também. Mas nunca, não é assim, não comecei assim, né, fazia tudo sozinha. Claro, como todo mundo, né? É uma pessoa com uma lente do kit. Não, é você trabalhar o desapego, saber que precisa de uma equipe pra você Sim. crescer, né? E às vezes a gente abrir mão, né, de algumas coisas pra gente poder ter acesso a essas coisas, né? Às vezes a gente ganhar menos por um tempo pra crescer a equipe, às vezes a gente focar mais naquilo, abrir mão de outras coisas. Então, são escolhas, né? Tudo são escolhas. Carol, então pra gente aqui não ficar na dúvida, você já passou algum perrengue? Se você tiver, conta pra gente pelo menos um. Porque assim, ó, não parece, ó. Aqui, ó, Eita, eu acho que não tem Vários, perrengue nenhum. Não tem. Ixi, vários perrengues, principalmente em viagem, que eu acho que tem mais perrengue, assim, que as pessoas olham bonito, né? Que estão lá em Paris fazendo fashion trip, né? Aí não sabe quantas horas eu chorei porque tentaram me assaltar e tentaram roubar meus equipamentos. E a minha amiga pegou o sapato que a gente tava fotografando e tacou na cabeça do cara. Você tá zoando? E eu pensei, a gente vai ser deportada, porque o cara devolveu as minhas coisas, ela pegou o sapato e eu falei, a gente vai ser presa por agressão ainda, porque ela... Devolveu o ladrão? Porque lá foi assim, foi um pickpocket, né? Que eles falam que são batedores de carteira. A gente tava fotografando, a mala e a mochila tava do lado. E eu tava lá com o vestido dele. Aonde foi? Aonde tava foi? em Paris. Tava com um vestido gigante fotografando. Eu não conseguia nem andar. Ah, era você que tava vestida? Porque assim, quando eu fazia fashion trip, às vezes, pra algumas marcas, eu ia como modelo também. Então, eu era fotógrafa, editora e modelo. E aí, né, a gente faz tudo, né, pra ganhar dinheiro. E aí, quando eu olhei, assim, pra frente, o cara tava saindo de trás de uma van e, assim, tipo, com a mão na minha mochila, puxando pra pegar minha mochila. E dentro da mochila tinha o trabalho com os cartões de todos os dias de viagem, tinha os nossos passaportes, tinha dinheiro, tinha Eu não ia todas tirar as as minhas fotos. lentes, enfim, Tudo. tudo, tava tudo ali. Aí, quando eu olhei, né, a língua universal do grito, comecei a gritar muito, ele largou as coisas. Achou que você tinha problema. Achou que eu era louca. Tirou o celular dele do bolso, saiu falando no celular como se nada tivesse acontecido. Encheu de gente em cima da ponte pra filmar o que tava acontecendo. Ninguém entendendo nada, ninguém Você imagina, ajudando. não, você imagina essa menina loira, magrinha, sem se berrando. Já tinha vestido dela. Eu Os estava berros, né? gritando loucamente. A minha amiga, que é mais estourada que eu, a Marissa, ela falou: que ele não vai sair assim, não. Ela tirou o salto. Me dá o salto. Pegou o salto e tacou na cabeça do cara. Eu falei, gente do céu. E ninguém viu ele roubando, né? Só você. Um monte de gente filmando, a gente agredindo o cara, entendeu? Tipo assim, que o cara pegou as coisas, ninguém filmou, porque Sim, depois que eu comecei a gritar. Falei, pronto, vamos ser deportada. Já teve... a gente quase foi expulsa do Provavelmente vocês Louvre estão no nessa mesma- YouTube. Pode ser, não sei. Se alguém vê a gente por aí, me conta. A gente quase foi expulsa do Louvre, porque não podia se trocar lá e a gente não tinha onde se trocar. A gente precisava trocar de vestido, então a gente se abaixou dentro de um vestido, começou a se trocar e o guarda falou que ia expulsar a gente do Louvre. Ah, mas você não história pra contar, né? Ai, que delícia, imagina, eu quase fui Mas você foi tirar foto dentro do Louvre? Na Você parte achou de que fora. você era Não, na Beyoncé? parte de Ah, fora tá. do Louvre, né? Mas igual, não pode, né? Não, não A pessoa ficar pode. se pelando lá no meio, tirando a roupa, enfim. Não tinha outra opção. Já aconteceu quando a gente fez uma viagem pra Itália, a gente chegou pra fazer uma locação de carro. Eu sempre fazia toda a locação antes na internet, chegava com toda a documentação certa, nunca tive problema. Pois nesse dia, a mocinha não gostou da gente. 6:30 da manhã, eu e minha amiga montada, né? Toda maquiada, cabelo. E a gente não cabia algumas coisas na mala, então a gente ia usando. Então ela tava com um chapéu desse tamanho, sem um negocinho assim, bem básico, cheio de bolsa e tal. A moça pensou, né? São meninas da vida. Aí a gente chegou, eu desse tamanho, né? 1,60 m, cheguei pra moça, eu vim pegar meu carro. E aí eu nunca esqueço, eu tava com um top rosa, uma calça jeans e um tênis. Tipo, bem menininha, assim. Porque eu tava e a minha outra amiga segurando as malas lá, e a outra com o chapéu rosa desse tamanho. Eu falei, gente, pronto, né? Aí ela falou, vocês não podem retirar o carro. Eu falei, como assim, tá pago? A gente vai retirar o carro. Falando inglês com ela, né? E ela, não vai retirar, porque você tem que assinar um seguro extra, não sei o quê. E começou a falar pra cima de mim, né? Pra cima de brasileiro, vai querer mentir pra cima de brasileiro. A gente é pior que você, moça. Não, vai, não.
Aí eu falei assim, não tem seguro nenhum, ó. Tá aqui, ó, tá pago, tá tudo, não quero. Daí ela falou assim, mas pra onde vocês vão? Aí eu falei, a gente vai pra Costa Malfitana. A gente tava saindo de Roma pra Costa Malfitana. Eram 4 horas de carro pra dirigir. Aí eu falei, pra Costa Malfitana? Aí ela deu uma super risada. Super risada. Debochada. Assim, tipo, olhou de cima e embaixo pra gente. Pensou, pronto, né? Vamos trabalhar, né? O que eu vou fazer lá, essas aí? Estão cobrando caro, né? Estão conseguindo alugar carro, né? Gente, quando ela fez isso, eu fiquei muito brava. Aí você percebeu que ela tava achando... Aí ela debochou tanto da gente que ela começou a falar italiano. E eu não falo italiano, né? Não entendo nada italiano. Minha avó que me perdoe, né? Mas não entendo nada italiano. E aí ela começou a falar italiano comigo. Eu falei, não, moça, em inglês, por favor. Italiano, e ela insistiu, e começou a falar italiano. Aí eu peguei e me irritei com ela. E eu peguei e comecei a brigar dentro da locadora. Gente, eu pra brigar, assim, tem que tirar muito de sério. Bati a mão no balcão e falei assim, você não quer mais que você me atenda. Fala inglês. Eu quero falar com o gerente. Aí veio o gerente e resolveu em 1 minuto. Ela realmente não tinha gostado da gente. Ela simplesmente Não, ela não foi a nossa... Não é que ela não gostou, ela estava morrendo de inveja de vocês. Não, e aí, sabe o que aconteceu? Quando a gente foi devolver o carro, a mesma história, né? Outra mocinha, aí a gente já tava esperto. Aí tem uma... Às vezes é os valores da empresa e a gente não sabe. Então, aí olha só. Aí a gente tava muito esperto, a gente falou, cara, eles vão... Ela passou a informação pra eu, porque a gente devolveu em Nápoles o carro, né? As nossas logísticas de viagem eram muito doidas. E aí, quando a gente foi devolver o carro, de novo, taxa de não sei o que, eu falei, não, fala aqui com o meu advogado. Aí a Mari, a minha amiga que viaja, Fingiu que era advogado. tem um primo que fala italiano. E assim, gente, pior que a gente, só outro brasileiro pra ser pior que a gente. Aí ele fala italiano, a gente botou no telefone como se fosse nosso advogado. Resultado, a gente recebeu até de volta uma taxa que a gente tinha pago lá no começo, que a gente não sabia que a gente tinha pago essa taxa. A gente recebeu de volta. E, gente, como é bom ter alguém que fala italiano. Ai, que maravilha. Maravilhoso, e foi resolvido rapidinho. Mas o que eu chorei, gente, vocês não têm noção. Fiquei muito nervosa. É que os italianos, eles são preconceituosos, eles tratam mal, né? Eu também fui pra Costa Malfitana e... Fechou. eu achei Eu só tive esse problema, assim. Não eu tive outro, alguns. Até posso entender, 6h30 da manhã montada, o chapéu rosa, né? Lindas, família, e a gente chega lá com o top rosa. E o chapéu. Também não tava se ajudando, mas a gente pensou, cara, a gente tem que ir pronta, porque a gente vai chegar lá, a gente vai perder 4 horas já de foto, então a gente vai chegar, vai deixar o carro, a gente já tá pronta, a gente só vai fotografar. Só vai. Então, assim, quanto mais... Você aprende a ser prático em fashion trip, né? Então, quanto mais prático, menos tempo a gente gastava. E como lá escurecia 9 da noite no verão, então a gente ainda ia ter um fim do dia bom pra... Maravilhoso, né? Ah, é muito bom. E hoje você faz muito ensaio profissional. Passo. E se tiver 3 pessoas no ensaio profissional, você dá conta? Dou conta, claro. A gente fecha uma diária. A gente fecha uma diária. Eu falo que quem fez formatura, quem fez infantil, quem fez evento, faz qualquer coisa. Casamento para 500 pessoas, o que é 3? Não é nada. Só me fala o que é o Art Session, só para os espectadores? Sim, são as minhas lives, né, semanais, que elas acontecem no YouTube ao vivo. Então, eu trago sempre uma pauta dentro da fotografia de algum conteúdo que eu entrego de forma gratuita. Então, a pessoa entra no meu canal na hora da live, geralmente às 7 horas da noite, e ela consegue assistir em tempo real alguma pauta que eu trago. Eu já fiz sobre ensaios criativos, direção fotográfica, já fiz sobre tratamento de imagem, já fiz... Enfim, sobre modelo de negócio, já abri sobre marketing e vendas. Então, tem muitas aulas legais dentro do Art Session. E eu sempre disponibilizo algum material, né? Ou trago algum mapa mental que a pessoa pode acessar e olhar depois. Ou tem alguma apostilinha, alguma coisa assim. Sempre trago alguma coisa legal para acrescentar. E você que edita? As aulas? A sua foto. As minhas fotos, sim. Não abriu mão. As minhas pessoais? Não. A foto dos seus clientes. Não. Eu tenho minha equipe. Tem a parte de edição, Eu gosto muito de fazer, por isso que eu falo, eu sou muito centralizadora. Se deixar, eu faço o ensaio, eu sento, eu edito e eu mando pro cliente. Mas hoje eu sei que o meu tempo, ele custa muito caro. Porque às vezes a gente esquece na fotografia que a gente é uma empresa. E o nosso tempo é o que a gente tem de mais valioso. Sim. O mais caro dentro do nosso trabalho não é o nosso kit, o nosso equipamento. É a gente, é o nosso tempo. E aí eu comecei a tentar me enxergar como negócio, mesmo sendo difícil, porque tem muita coisa que você fala assim, vai estourar esse prazo, eu vou fazer aqui, peraí, deixa eu chegar aqui e vou fazer. Mas o seu tempo é o seu bem mais precioso dentro do seu trabalho. Então, a gente tem que entender que, como empresa, nosso tempo é muito caro pra gente fazer todos os trabalhos. E aí, sem alguns... Ninguém pra pagar, né? Aí eu tenho que abrir mão dessa parte de tratamento de algumas coisas pra minha equipe. Algumas coisas que eu faço sempre. Fotos de talentos, que isso eu gosto de sair de campanha.
E isso eu coloco a mão do início ao fim, porque eu também sou remunerada por isso. Então, aí o meu tempo é mais caro. Então, eu faço já contando que o meu tempo é mais caro pra eu colocar a mão. Pra você poder finalizar o Você trabalho. entende assim, Isso. né? Mas eu reviso tudo, né? Tudo antes de sair passa por mim. Então, parte da revisão eu sempre faço, de qualquer Muito forma. bom. Queria te agradecer por esse tempo aqui com a gente, foi maravilhoso, pela sua disponibilidade, né, de nos receber, de nos responder, né? Eu acho o seu trabalho maravilhoso, tenho certeza que você tem um futuro brilhante pela frente. Conta com a gente, eu sei que você é lá de longe, né, mas a gente tá aqui se você precisar de alguma coisa, se você quiser ir no churrasco com a gente. De festa ela Eu que agradeço De vocês festa pelo ela convite. gosta. A gente gosta bastante dessa coisa da união, a gente fala que a fotografia é uma coisa muito solitária, né, nosso podcast ele foi criado por conta disso, né, para dar pelo menos um quentinho no coração de quem está assistindo e também das pessoas que estão vindo aqui. Então, é isso. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a vocês pelo convite. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada aos nossos patrocinadores novamente. E um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alfa Photobook, Banlec mais Epix, Assis e Café Ananias. Alfa Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Banlec mais Epix, uma plataforma inteligente de fotos com ferramenta de reconhecimento facial que facilita para você ter mais lucratividade no seu trabalho. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seu cliente até ao pós-venda. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras, um século de tradição e paixão.